Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, estou falando dessa próxima lição, agora que vai ser realizado no dia 20 de outubro. A terceira lição. Estou falando das promessas de Deus para a igreja. E aqui nós paramos, no versículo anterior, no primeiro item, a natureza da promessa de Deus. Nós paramos no momento em que estávamos dizendo que o Evangelho de Mateus 28, 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão, né? Da igreja, da grande comissão de Cristo para os discípulos. Nesta comissão, 3 palavras. Foi aqui que nós paramos no capítulo anterior. 3 palavras. Primeiro, ide. E eu estava falando e vou continuar aqui. Como é possível uma igreja ser abençoada? Vamos fazer uma análise aqui. Eu não sei como é que é as palavras que eles usam. Vamos refletir o seguinte. Você tem uma empresa. Você tem uma firma. A sua firma, a função, vamos supor que é pedreiro, a firma de construção civil. Você contrata os seus funcionários para quê? Para construir. O objetivo deles é construir. Fazer casas, fazer prédio, fazer muro e etc. Correto? Sim ou não? Muito bem. Então você estabelece um propósito, um compromisso com esses funcionários, com esses servos, para eles fazerem a função de construção. Aí esses funcionários se reúnem sempre, todo ali no começo da obra, e fica sempre ali, batendo papo, fazendo joguinho, conversando, às vezes até cantarolando, fazendo isso, fazendo aquilo, pau, 1 hora, 2 horas, e vai embora, pronto. No outro dia, no dia combinado, volta de novo todo mundo, aquele grupinho, faz isso, faz aquilo, canta e tal, e vai embora. E a construção? E a obra? Cadê a obra? E o trabalho a qual vocês foram contratados? Cantar é bom, vai lá, não, nós somos unidos, estamos fazendo algo. Não está, não. Vocês foram contratados, ou seja, nós, igreja, fomos contratados para a primeira palavra, ide. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo. Mas aí junto a meia dúzia, eu falo com conhecimento de causa, igrejas que tem 10, 15 pessoas. E é sempre aquelas mesmas pessoas. Isso quando não sai. Alguns vão embora e fica ali o pastor batendo, malhando em ferro frio. Como diz alguns, enchendo linguiça. Mas o que é para fazer mesmo não faz. Não tem coragem de ir para o evangelismo, não tem coragem de convocar a igreja para se reunir, para saber o que a gente precisa fazer para melhorar. Aqui, ó, tem uma ordem aqui do patrão, o dono da obra, ele falou, ide, ensina, pregai a palavra. Então, irmão, o que é que nós podemos fazer? Mas não, fica ali malhando ferro. Então fica aquela troca. Irmão se aborrece com a igreja de João, vai para a igreja de José, que José vem para a igreja de Tiago está aqui na igreja do Paulo, Paulo na igreja de fulano, e assim. Então fica aquela troca de crente, né? Mas almas que é bom nada. Igreja, muitas igrejas não tem coragem, passa domingo, passa feriado, passa fim de semana, passa dia, passa anos, e é os mesmos crentes. Eu não sei como é que esses pastores, essas lideranças, dirigentes não sentem vergonha de não ver a árvore não brotar. Está ali aquela árvore mirrada, não está tendo água. Aí para dizer que está fazendo alguma coisa, chama A, chama B, vão fazer festa disso, festa daquilo, congresso disso, congresso daquilo. E acaba o congresso, continua as mesmas pessoas. E aqui a primeira chave é, ide. Ide. Então o construtor que contratou esses trabalhadores, ele vai pagar para esses trabalhadores? Claro que não. A mesma coisa Jesus. Ele não vai pagar, ele não vai abençoar essa igreja preguiçosa, esse pastor preguiçoso. Tem um versículo na Bíblia que me foge agora onde está escrito, que diz, ai do pastor preguiçoso. Ai do pastor. Então a gente vê que tem pastores, quando fala pastor, está falando dirigente de igreja, seja ele um obreiro, um diácono, um presbítero, seja quem for, está na responsabilidade, ele tem que dar fruto. E não adianta pegar uma plantinha
ir lá e colocar ele na terra, né? E não regar, que vai passar com o tempo vai passando, o sol, e ó, a planta morre. Tem que aguar, cuidar. Então o patrão que contratou os funcionários para fazer aquela obra na construção civil ou outra, se ele não vê progresso, ele não vai pagar. O objetivo, é claro, é mandar todo mundo embora. Pronto. Que o bom patrão, ele não quer funcionário preguiçoso. Ele quer um dirigente, ele quer um homem que trabalha, que se esforça. Ó, irmãos, vamos juntar aqui, vamos nos unir, vamos ver o que a gente precisa fazer para progredir. O homem tem que ter a humildade de botar na cabeça e falar, irmão, não está certo isso, nós não estamos prosperando. Nós passamos, vamos supor agora no ano que nós estamos, 2024, 23, não teve almas, 24, não teve pessoas, não teve conversão, nós não fizemos evangelismo. O mês tem 3, 4, 5 semanas, 5 final de semana. No decorrer do mês X, quantos evangelismos foi feito? Quantos cultos de alívio foi feito? Porque isso é ide por todo mundo, pregar o evangelho. Se a igreja não está fazendo o ide, ela não vai receber. A tendência é ficar aquele meio grupinho ali. A questão é, será que esse grupinho aí que está aí está realmente na vontade do Espírito Santo? Será que esse grupo está na vontade de Deus? Ou está na vontade dele mesmo, dela mesmo? Eu vou quando eu quero, ninguém me manda. Manda sim. Se você foi chamado para o exército de Cristo, comporte-se como soldado. É a ordem do Senhor, do general para o soldado é ide. Então, pastor, dirigente de igreja, dirigente de congregação, toma atitude, toma coragem. Não interessa se a maioria não vai, mas quem é? Quem aqui tem disposição? Quantos estão dispostos aí comigo? Então Deus vai ver o seu esforço, Deus vai ver a sua atitude. Pregue a palavra. Paulo falou a Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não tem esse negócio de Deus mandar. Não, já está aqui o mandamento. Olha aí a lição. Se você não for, desculpa a expressão, mas você é covarde, você é medroso. Entrega a responsabilidade se você não está apto a exercer esse ministério pastoral. O pastor tem que ter atitude, dirigente tem que ter atitude. Irmãos, vamos nos unir, vamos reunir. Reúne uma, reúne duas, reúne três, reúne 4, 10 vezes se for preciso, mas nós vamos achar o método, e o método está aqui. Ide e pregar o evangelho. Eu estarei convosco, nós vamos ver no decorrer da lição. A segunda ordem é ensina. Ensina. Quantas igrejas, quantos irmãos que já não querem mais ouvir, ensinar o quê? Ensinar a palavra, ensinar a verdade, ensinar o evangelho, ensinar a mensagem da salvação. Quantos irmãos não querem mais ouvir a mensagem? Dia de culto de doutrina, cadê você? Às vezes até obreiro não vai no culto de ensino, tá dentro de casa, vendo televisão, jogando videogame, olha lá se não estiver fazendo outras coisas. A segunda ordem é ensina. Primeiro prega, evangeliza, ganha alma, ganhou alma, ensina. Depois, terceira palavra, batiza, batizando. Então, Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como a igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade. O reino de Deus está agindo no mundo. Está mesmo ou é o mundo que está agindo na maioria das igrejas? Hoje nós vemos crente que está andando conforme o mundo. Não o mundo conforme a igreja. Por quê? Porque não está vendo exemplo na igreja. Hoje vou falar, dó quem doer, aceita que aceitar, por mim. Hoje nós vemos muitos obreiros andando no mundo aí, ó, de bermudão, de camiseta. Ah, irmão, isso é os costumes. Não é não, irmão, isso é doutrina. Porque o mundo, eu me lembro que quando nós éramos jovens, nós falávamos, quero ser crente para ser crente igual o irmão, para ser crente da igreja A, de preferência Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus, na sua maioria, está igual ao mundo. Você olha as irmãs tudo pintada, tudo andando com as roupas igual ao mundo, os homens igual ao mundo, tudo apertado ali, as calças, que pelo amor de Deus, como que pode a alma se converter nessas igrejas? Como que pode a alma se converter para que aconteça o ensino e o batismo, se a maioria dos maus exemplos está em cima dos altares? Amém?
Glória a Jesus. Então, nós estamos falando que essa é a ordem de Jesus. Primeiro, ide. Segundo, ensina. Terceiro, batiza. E como que vai? Se a igreja não vai ensinar. Então, eu dei o exemplo no capítulo anterior, que a igreja é como uma empresa que o patrão contrata os seus servos, os funcionários, seu subordinado, para uma determinada missão. Se é construção civil, a igreja tem que construir. A igreja tem que construir. E qual empresa que os senhores conhecem, que ela fica ali, só se for para construir um prédio, fica sempre na base, no primeiro andar, nunca sai. Ou quando está só na base ali, nunca sai da base, nunca chega o primeiro andar para chegar o segundo, o terceiro, o quarto e sucessivamente. Não, os funcionários, por que não vai? Porque é preguiçoso. A Bíblia também diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então a igreja ela tem que se destacar, tem que se levantar, o pastor dessa igreja, o líder, o dirigente, ele tem que pegar coragem. Quantos irmãos aqui estão dispostos aí comigo? Vamos reunir, irmão, para fazer evangelismo. Se a igreja for, ele não vai. Se a igreja não for, ele também não vai. Ele não tem aquele espírito voluntário de se dedicar. Não, irmão, nós temos que pegar aqui. Mas tem tempo para tudo. Corre para resolver isso, corre para resolver aquilo, trabalha, vai no almoço de família, vai em festa disso, vai aqui. Mas e o ID? E o ID? Cadê o ID de Jesus? ID por todo mundo. Às vezes tem irmãos que querem fazer missão, vai na igreja lá longe, vai em outro estado, mas ali na sua igreja ele não evangeliza, ele não obedece o ID. Está aqui, ó, não é eu que estou falando. E como é que o patrão que contratou os funcionários para isso vai pagar? Não vai, irmão. Não, o patrão não vai pagar para o funcionário que fica na empresa todo dia, chega, bate o cartão e fica ali batendo papo, conversinha, lororó, cantam aqui, cantam outro ali, e não faz algo. Não, Jesus não vai pagar e ponto final. Você quer receber bênção na tua igreja? Quer ver a sua igreja crescer? Quer ver a sua igreja prosperar? Faz o ID de Jesus. Não importa se tem 10 ali, pega 3 que vai, pega 4 e vai lá, insiste, irmão. Planta, cava, bota semente e água, cuida, que você vai ver que Deus vai dar o crescimento. Diz a Bíblia que Paulo ensinou, uns plantam, outros regam, outros colhem, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, pastor, então dirigente, pega e faz o ID. Essas são as 3 palavras, ID, ensina e batiza. Então, estou dando um resumo, porque se for falar, ó, vai ficar mais de 3 horas esse vídeo. Ponto 2, a promessa de revestimento. Então, eu vou concluir o primeiro. Olha, patrão que tem funcionário preguiçoso não paga. Pelo contrário, ele manda embora. Isso é fato. Da mesma coisa, igreja que tem funcionário preguiçoso, que não atende o ID, Jesus não abençoa. Passa anos e mais anos, essa igreja não progride, não prospera. Pode até ter seus movimentos, mas se não tem, primeiro, base bíblica, se não tem base bíblica, segundo, se não faz o ID de Jesus, e terceiro, se não há batismo, igreja, irmãos, que passa 5 anos e não batiza uma alma, não ganha uma alma para Jesus. Passa 10 anos você não vê fruto, não vê progresso. Está errado. Alguma coisa não está errado. Pelo amor de Deus. Pensa. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. A pergunta é, Deus está satisfeito com você, dirigente? Deus está satisfeito com você, pastor, que não há conversão de alma? Ah, mas a igreja está crescendo. Da onde? De quem? Irmão que saiu da igreja A, às vezes já saiu de lá aborrecido, saiu da outra igreja disciplinado, saiu da tua igreja assim, irado, por causa de rebeldia, e está indo para a sua igreja. Ela não está crescendo. Ela está inchando. A qualquer momento vai explodir. E o Senhor não está nesse negócio. Busca a presença do Espírito Santo. Busca a unção do Espírito Santo, e para buscar tem que ir. Primeiro vai, segundo ensina, terceiro batiza. Amém?
A promessa de revestimento. Olha, com base na promessa de Cristo para o seu discípulo em Atos 1, nosso Senhor fez uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis virtude do Espírito Santo, versículo 8 do capítulo 1 de Atos. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas, da salvação. Então, irmão, vamos pular. Então, a promessa do Espírito Santo não te fala em coisa de prosperar financeiramente. Não, irmão. Prosperidade, isso é uma teoria que o inimigo lançou, que apenas muitos líderes estão se dando bem. Mas o obedecer a palavra não está se cumprindo. Tem igreja inchando. Crente, festa, congresso disso, congresso daquilo, congresso de jovem, congresso de adolescente, congresso de criança, congresso das irmãs, congresso de festa disso, festa daquilo, mas cadê as almas? Cadê o ID? Cadê o evangelismo? Cadê a mensagem de boas novas? Cadê a mensagem de pregação do evangelho? Cadê a mensagem de ensinamento? Esta lição, se o pastor for sincero e honesto, for homem de Deus, essa lição vai falar fundamente. Terceira promessa, para ganharmos tempo, que eu estou pulando. Promessas espirituais, nós já lemos aqui. A primeira, promessa de revestimento. 2. Terceiro, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo, por isso a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos que Jesus se refere à igreja. Em Mateus, ele diz: edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Então, irmãos, igreja tirado para fora. Mas não é chegar aqui e nos acomodar. Tem crente que se acomoda entre eles. O que a gente vê, você presta atenção nas fotos, irmão, nos caguetes das redes sociais. É as mesmas pessoas, o mesmo grupo, a mesma panelinha de sempre ali. Você não vê mudança, você não vê novas almas, você não vê o pastor se entrosando com as ovelhas, caindo para dentro, evangelizando. Vamos, irmão, nos cultos. Eu penso comigo, por que às vezes a gente divulga trabalho de evangelismo, culto nas redes sociais? Porque na minha cabeça, quando você faz um culto no alívio ou na igreja, você compartilha, pessoas que não podem assistir, não podem ir na igreja por motivo de doença, por motivo de lugares que não têm acesso, então eles se edificam, mas nem isso você vê. É sempre meia dúzia de crentes, os mesmos crentes. Ali, ó, passa anos e mais anos, é as mesmas pessoas. Não tem mudança. Às vezes a única mudança que é da igreja de A para a igreja de B, para a igreja de C. E cadê as almas? Então Deus vai cobrar. Amém? Terceiro ponto é esse. Ponto, promessas espirituais. Ainda não estou achando promessa material. Amém? Esse aqui é o ponto 1 da lição que foi dada nessa oportunidade. Então aprenda, pastor. Abram mão do comodismo. Abram mão da preguiça. E pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 2. Não tem tempo para pregar, porque a ordem já está aqui. Ide por todo mundo. Esse mundo pode começar na sua igreja. Começa ali, irmão. Junta meia dúzia de irmãos, junta 10 irmãos, junta 2 irmãos. Faz culto, faz campanha de culto, de pregar o evangelho nos lares, nas praças. É esse o segredo do crescimento da igreja. E outra coisa é amai-vos essa obra e ponto final. Glória a Jesus. Vamos para o ponto 2 da lição.